A esposa que era uma fofura. Agora, ela se tornou a CEO da minha empresa. Apenas porque, na pré-escola, eu e minha esposa nos separamos uma vez. Dizendo que você, garoto, tem seios grandes. Ela disse que prefere usar meias pretas, como uma irmã mais velha. A garota ficou tão irritada que começou a chorar na hora. Ela disse que, quando crescesse, eu poderia olhar bem. Então, 10 anos depois, ao entrar no mercado de trabalho, descobri que ela era a nova CEO da empresa. Isso não é o fim? Ela não vai me fazer comer suas meias, vai? Sem nada para fazer, eu estava sentado no computador do escritório jogando pôquer. Um colega ao meu lado rapidamente me alertou. Velho Gu, pare de brincar com suas fofocas. Hoje, a empresa recebeu uma nova CEO. Ouvi dizer que é uma beleza gélida. Cuidado para não fazer corpo mole e ser pego. Eu dei uma risada haha. Entendi. Obrigado, Lao Liu. Meia partida de Kun. Uma garota com rosto de boneca apareceu na porta da empresa. Seu rosto adorável e aquele corpo impressionante formavam um contraste marcante. No momento em que a mulher apareceu, imediatamente atraiu a atenção de todos da empresa. Mas quando todos os funcionários olharam para esta CEO, apenas eu estava com o computador ligado, focado jogando pôquer. Mas o olhar de Evan foi profundamente atraído por mim. Mas quando ela viu meu perfil claramente, ela ficou paralisada no lugar. Parecia até um pouco ingênua. Sob seu olhar prolongado, de repente, senti um frio na espinha. Não pode ser tão azarado, né? Com tantas pessoas na empresa. Isso pode me fazer ser pego fazendo corpo mole. Rapidamente coloquei o jogo em segundo plano, até que ouvi o som de saltos altos se afastando. Só então me atrevi a olhar para cima. Ao ver o rosto da presidente executiva, fiquei completamente atordoado. Não foi pela beleza e corpo dela que fiquei impressionado, mas sim porque esta CEO não era a garota que eu havia rejeitado antes? Quando éramos crianças, brinquei de casinha com ela. Eu fazia o papel de marido dela, mas não esperava que ela levasse a sério. Ela insistia em me ter como seu marido. Até que eu comentei sobre seu corpo pequeno. Ela acabou chorando e trocando de escola. Não esperava encontrá-la novamente no ensino médio. Ela se tornou uma garota genial da turma de destaque. Ela conseguia aprender em 1 ano o que outros levariam 3 anos. Lembro que na época estávamos apenas no 2º ano do ensino médio. E Evan sempre teve uma paixão secreta por mim. Finalmente, um dia, o rosto envergonhado dela apareceu diante de mim. Seu rosto estava tão vermelho quanto uma chaleira fervendo, e ainda estava soltando vapor. E educadamente colocou uma carta de amor na minha mão. Mas pensando no futuro dela, eu fiz questão de reclamar que ela usava meias pretas o dia todo. Seus pés deviam estar feios e cansados. E Evan ficou tão irritada que começou a chorar. Ela correu pelo corredor, chorando. Lembro da pequena garota chorando descontroladamente. Isso ainda está fresco na minha memória. Neste momento, eu estava pensando comigo mesmo. Ela não deve ter me reconhecido, certo? Eu costumava reclamar do cheiro dos pés dela. Ela não vai me fazer comer suas meias, vai? E quando Evan entrou no escritório, ela simplesmente se jogou na cadeira. Em seguida, sem se importar com a aparência, tirou os saltos. Logo depois, tirou algumas balas de goma do bolso e colocou na boca. Ela fez uma expressão de puro prazer. Isso é um tipo de comida lixo. Seus pais não a deixariam comer isso. Então ela só podia comer às escondidas. Embora fosse um pouco travessa por trás. Mas ele ainda era muito bom em gestão na empresa. Afinal, Evan conseguiu ser a CEO. Não apenas porque sua família era rica, mas também porque ela é uma mulher excepcional. Desde pequena, ela sempre teve notas em primeiro lugar. Além disso, ela também é proficiente em todos os instrumentos musicais. E os homens que a perseguem são incontáveis. No entanto, Evan olhou através da janela para mim, que estava fazendo corpo mole. Não pôde deixar de fazer biquinho. Mas ela foi rejeitada por este homem à sua frente. Os dois se encontraram novamente agora. E ainda de uma maneira tão especial como esta. Pensando, o rostinho de Evan ficou vermelho instantaneamente. De repente, a porta do escritório se abriu. Após a secretária entrar, ela viu Evan com o rosto todo vermelho. Senhorita Ye, o que aconteceu com você? Você está com febre? Evan parecia um gatinho com o pelo arrepiado. Ela imediatamente se endireitou. E seu rosto assumiu uma expressão séria. Tudo bem. Da próxima vez, lembre-se de bater na porta antes de entrar. Em seguida, Evan pareceu lembrar de algo. Ela apontou para mim, que estava fazendo corpo mole na frente da mesa. Aquele garoto lá fora que só sabe fazer corpo mole. Qual é o nome dele? A secretária olhou na direção que Evan apontou. Ele respondeu imediatamente. Ele se chama Gu Shen. É um novo revisor de vídeos. Ele está trabalhando há apenas meio mês. A secretária também não pensou muito. Em seguida, ela pegou uma pilha de documentos empilhados. Aqui estão os dados do departamento da empresa que você pediu antes.
Por favor, dê uma olhada. Nesse momento, Evan deu uma olhada desinteressada. Eu já conheço a situação da empresa. Em 3 minutos, quero todos os dados sobre esse Gu Shen. A secretária parecia ter ouvido algo inacreditável. Ela estava cheia de interrogações. Mas ela só conseguiu acenar com a cabeça em concordância. O tempo rapidamente chegou às 10 horas. Eu me espreguicei, enquanto bocejava. Então vi uma silhueta saindo do escritório do presidente. Evan estava segurando um copo de cartu na frente do bebedouro. Ela estava concentrada enchendo água quente. E meu local de trabalho estava bem em frente ao bebedouro. Observando a pequena presidente tão à vontade. Ela não deve ter me reconhecido, certo? Pensando nisso, eu fiquei feliz e comecei a comer batatas fritas para comemorar. Inclinei a cabeça e continuei revisando os vídeos. Mas o canto do olho de Evan estava sempre me observando. Eu acabei de deletar um vídeo vulgar. Em seguida, encontrei um vídeo de uma bela mulher em uma fantasia de fantasma. Então, comecei a observar com atenção. Observei tentando descobrir os pontos duvidosos. No entanto, no momento seguinte, um perfume juvenil veio de trás de mim. O queixo pequeno e suave da bela garota repousou em meu ombro. Seus lábios vermelhos estavam ligeiramente entreabertos. Você parece muito concentrado, não? Essa cena repentina me deixou paralisado. Ao me virar, percebi que era Evan. Não sei quando ela veio para trás de mim. E essa situação foi pega em flagrante. Isso me deixou nervoso e gaguejando. Espera, eu acabei de perceber na voz de Evan. Eu consegui ouvir um leve tom de ciúmes. Que situação é essa? Mas eu ainda respondi a ela primeiro. Não me entenda mal. Meu trabalho é revisar cuidadosamente cada vídeo. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que essa é uma boa justificativa. Mas Evan franziu levemente a testa. Seus lindos olhos estavam fixos nos meus olhos que desviavam. Quando eu estava quase ficando nervoso com o olhar dela. O rosto delicado de Evan de repente mostrou um sorriso intrigante. Um sorriso. Hehe. Como eu sinto que você é um pouco familiar. Nós nos encontramos em algum lugar? Ao ouvir essas palavras, meu coração deu um salto. Eu já estava com medo de ser reconhecido por Evan. Então eu forcei uma justificativa. Haha. Todo mundo diz que eu pareço com Pen Yulian. Então é normal você me achar familiar. Eu simplesmente abri as mãos, para mostrar que não é nada demais. Mas não esperava que Evan não conseguisse se segurar. Ela soltou uma risadinha. Colega Gu, você ainda é tão sem vergonha quanto antes. Embora você realmente tenha um certo charme. Mas é a primeira vez que vejo isso como uma justificativa. Quando ouvi as palavras, colega Gu, minha mente ficou de repente em branco. Depois de ficar paralisado por 2 segundos e meio, eu disse um pouco gaguejando. Colega Ye. Não é a senhorita Ye. Você deve estar confundindo as pessoas. Eu ainda queria fazer um último esforço para me salvar. No entanto, não adiantou de nada. Evan colocou as mãos na cintura. Hehe. Como eu poderia me enganar? Naquela época, você me abandonou e eu chorei a noite toda. Meus olhos ficaram inchados de tanto chorar. Seu homem insuportável. Eu arregalei os olhos para sinalizar que ela falasse mais baixo. Total. Não fale bobagens na frente de tantas pessoas. Ao ver meu olhar perdido, Evan então fez uma careta e mostrou a língua. Eu sou uma pessoa direta. Assim que decido algo, não me importo com a opinião dos outros. E não me preocupei que havia outras pessoas na área de trabalho. Nesse momento, os colegas ao meu redor ficaram atordoados. Originalmente, eles achavam que a CEO estava aqui para verificar se eu estava fazendo corpo mole. Mas não esperavam que os dois ainda eram colegas de classe. E a CEO, na verdade, foi abandonada. Então, vi Evan com os lábios vermelhos levemente curvados. Protagonista masculino. A empresa tem estado muito ocupada ultimamente. Já que você é tão sério e responsável, você poderia trabalhar mais 1 hora para a empresa? Meu rosto instantaneamente se transformou em uma expressão de desgosto. Por que eu tenho que fazer horas extras? E Evan sorriu ainda mais radiante. Haha. Assim, você poderá sair do trabalho comigo, essa bela CEO. Não estou feliz. Ao ouvir isso, eu arregalei os olhos. Feliz, meu pé. Agora você está começando a me atacar? Mas, afinal, a outra pessoa é minha chefe. Eu não tive escolha a não ser concordar. Pensando que, assim que eu saísse do trabalho, poderia ir embora mais cedo. Eu não deveria ser importunado por ela, certo? Após receber uma resposta confirmando, Evan então pulou de volta para o escritório. No fundo, eu me sentia muito bem. Ela achava que ainda gostava de Gu Shen, mas não era mais tão tímida como antes. Agora, eu não seria mais como no ensino médio. Sempre que houvesse uma oportunidade, eu tomaria a iniciativa. Não acredito que não consiga conquistar Gu Shen. Depois de ver Evan sair, eu senti uma dor de cabeça. Como é que eu acabei com essa garota? Como é difícil ser um peixe salgado.
Eu ainda não recuperei meu ânimo. Mas os colegas de trabalho começaram a falar animadamente. Velho Gu, você é bom, hein? E ainda ficou com a CEO. Depois, me ensina, tá? Em resposta a isso, eu só pude dar uma risadinha. Continuei fazendo corpo mole para passar o tempo. O tempo passou rapidamente e logo era tarde. Olhei para a xícara de café já vazia. Estava prestes a me levantar para aproveitar mais um pouco do capitalista. Mas fui repentinamente empurrado de volta para a cadeira. E Evan apareceu novamente, sem que eu percebesse, atrás de mim. E ainda mostrou um sorriso doce, como o de uma garotinha da vizinhança. Gu Shen, você pode se sentar? Deixei-me ajudá-lo a preparar um café. Dito isso, ela estendeu a mão para pegar o copo vazio que eu tinha. Eu imediatamente fiz uma expressão de surpresa. Melhor eu fazer isso. Mas eu pensava que não queria me envolver muito com essa mulher. No entanto, Evan rapidamente pegou o copo. Qual é o problema nisso? O chefe não pode se preocupar com os funcionários? Quando Evan voltou com o café pronto e o entregou a mim, eu só pude acenar com a cabeça em agradecimento. Eu pensei que, depois de entregar o café, Evan iria embora. Mas não esperava que ela puxasse a cadeira do meu colega ao meu lado. Em seguida, ela se sentou ao meu lado. Gu Shen, você deve estar cansado do trabalho, não é? Então, posso ficar aqui para conversar com você. Enquanto falava, ela piscava seus lindos olhos. Só agora percebo que Evan não se deixou levar pelo que aconteceu no ensino médio. Da vez que recusei e desisti. Ao invés disso, aproveitou a relação de hierarquia atual para se aproximar de mim. Pensando nisso, eu forcei a barra e disse: o trabalho me faz feliz. Como eu poderia estar cansado? Mas Evan era como um gatinho grudento. Sentou-se ao meu lado, me encarando intensamente. E eu, que já estava em modo sábio, estava completamente imerso no trabalho. Sempre em silêncio. Finalmente, Evan não conseguiu se conter e falou: Gu Shen, você se lembra dos tempos do ensino médio? Lembro que naquela época eu adorava te ver jogar basquete. Especialmente quando você enterrava com uma mão, era realmente incrível. Sendo elogiado por uma bela garota, eu me sentia um pouco orgulhoso por dentro. Mas, na verdade, aquela aula de educação física foi bem constrangedora. Eu originalmente queria enterrar de uma forma estilosa. Mas no meio do caminho, cometi um erro. No final, acabei de joelhos, fazendo uma reverência para o público. Por isso, eu fico envergonhado de mencionar isso. E Evan continuou a recordar. E tem mais. Você é super carinhosa. Todo dia, ao sair da escola, eu sempre conseguia ver você alimentando os pobres. Cachorrinho. Mas isso me deixou constrangido novamente. Porque no segundo ano do ensino médio, havia um cachorro de rua muito feroz, que costumava me perseguir assim que eu saía da escola. Se eu não alimentasse, ele me perseguia. Ele me perseguiu por 3 quarteirões. Por isso eu era obrigado a alimentá-lo todos os dias depois da escola. Aquele cachorro de rua. Depois de conversar um pouco, Evan finalmente parou de recordar. Ela baixou a voz discretamente. Você me conta em segredo. Se há alguma garota de quem você gosta aqui, eu posso ajudar a se declarar, viu? Embora ela pareça estar pensando em mim. Se eu realmente disser a ela que há uma garota que eu gosto aqui, provavelmente eu não vou conseguir sair da empresa esta noite. Mas eu ainda decidi provocar Evan. Então, sussurrei para ela. Claro, você realmente está disposta a me ajudar? O rostinho de Evan imediatamente ficou triste. Ela só queria fazer um teste. Mas não esperava que eu realmente dissesse que gostava de alguém. Então, ela perguntou com raiva. Rápido, diga quem é essa pessoa. Olhando para Evan, que se transformou em um gatinho furioso. Eu também fiquei interessado. Fiz uma careta para ele. Ai! Eu não vou te contar. E Evan imediatamente ficou furiosa. Decidiu imediatamente que iria investigar a fundo. Descobrir quem é essa raposa. Ela ficou em silêncio por um bom tempo ao me ver. E Evan se virou um pouco para Jian Yu. Seu corpo macio também se aproximou lentamente. O que você está fazendo? Meu coração deu um salto. Ela está tentando ser suave, mas também quer ser firme? E Evan sorriu docemente para mim. Em seguida, ela deu uma mordida forte no meu peito. O perfume que você está usando é realmente muito bom. Eu fiquei instantaneamente atordoado. Não sabia como continuar a conversa. Que desculpa ridícula é essa? Eu sou claramente um homem de verdade e nunca usei perfume. Em seguida, Evan também não disse nada. Ela apenas sentou-se ao meu lado, observando eu revisar o vídeo. De vez em quando, ela dava algumas opiniões. Assim, chegou a noite. Eu estava um pouco sonolento. Não pude evitar e bocejei. Mas, pelo canto do olho, olhei para Evan. Apenas a vi inclinando-se lentamente para o lado, preocupado que sua cabeça batesse na mesa. Então, estendi a mão e apoiei seu rosto. Observei atentamente a expressão dela. Essa mulher não está fingindo que está dormindo, está?
Mas, no segundo seguinte, eu descartei essa ideia. Porque Evan estava dormindo como uma boba. Ela ainda babou na minha mão. Se alguém visse isso, não só a imagem da Ciel fria e distante vai desmoronar. Como se não bastasse, até o título de bela garota delicada está em risco. Mas essa aparência tranquila e ingênua é bem fofa. Então, Evan se virou e pressionou diretamente minha mão direita que estava usando o mouse. Fiquei me perguntando, o escritório é tão grande, por que não voltar a dormir? Será que dormir ao meu lado realmente é mais confortável? Afastei o rostinho dela que estava pressionando minha mão. Eu movi o computador para a direita. Deixei um grande espaço para ela. Com o tempo, Evan não só começou a babar, como também a murmurar durante o sono. Gu Shen, eu não permito que você goste de outras garotas. E não me rejeite mais, por favor. A voz dela durante o sono estava um pouco confusa, mas se eu ouvisse com atenção, ainda conseguiria entender claramente. Eu sorri levemente, sem me importar muito. Não respondeu, mas também não negou. Quando Evan acordou, ela esticou sua cintura esguia e deu um bocejo. Foi então que ela percebeu o quanto se mexeu enquanto dormia. Um pouco demais. Já havia encostado seu amado contra a parede. Desculpe, Shen Shen. Ao vê-la baixar a cabeça e admitir o erro, eu sorri levemente. Não tem problema. Mas achei que ela estava realmente adorável assim. Evan esfregou os olhos sonolentos de maneira obediente. E então, com um sorriso, virou-se e saiu, com a companhia dele. Esse sono foi realmente muito bom. Foi a melhor noite de sono em anos. Coloquei o computador de volta no lugar e continuei a trabalhar. O tempo passou rapidamente e já era 5 da tarde. Como eu tinha que fazer hora extra, todos os colegas ao meu redor já tinham ido embora. Mas ainda restava um colega chamado Kizen. Ele me deu um tapinha no ombro, exibindo uma expressão significativa. Irmão Gu, você ainda é jovem. Quando encontrar uma oportunidade, deve aproveitá-la bem. Seja mais proativo normalmente. Assim, você não precisará se esforçar na segunda metade da vida. Eu olhei para o sorriso malicioso da outra pessoa. O que isso tem a ver com o quê? Eu não quero viver às custas de ninguém. Ah, como eu era ingênuo em não perceber o quão atraente é uma mulher rica. Kizen viu que eu estava tão perdido. Só pôde balançar a cabeça, sem saber o que fazer. Ele também arrumou suas coisas e foi embora. Depois de um tempo, só restava eu na empresa. Olhei para o relógio. Estava prestes a ser 6 horas. Eu rapidamente aproveitei a oportunidade. Levantei e fechei o computador. Imediatamente, contanto que eu corra rápido o suficiente. Aquela pessoa pegajosa não conseguiria me alcançar. Além disso, eu ainda tinha coisas para fazer em casa. Eu não jogava há muito tempo. Mulheres só atrapalham a velocidade que jogo. Eu rapidamente cheguei à porta. Estava prestes a respirar fundo. No entanto, nesse momento, uma mão pequena e pálida se aproximou de mim como um fantasma. Nos ombros. Eu fiquei surpreso de repente. Fiquei parado no mesmo lugar. Nesse momento, ouvi uma voz doce e um pouco melancólica ao meu lado. Shen Shen, por que você está tão apressado? Você está tentando me evitar de propósito? Quando me virei, percebi que Evan estava atrás de mim novamente. Ela estava com a cabeça inclinada, me olhando de forma adorável. Isso é atrás da porta principal. Então ela estava esperando por mim o tempo todo. Isso é simplesmente incrível. Eu dei de ombros. Encontrei uma desculpa fraca. Não é isso. Minha mãe me chamou para jantar. E Evan, ao ouvir isso, não pôde deixar de rir de raiva. Mas ainda bem que se conteve. Apenas inclinou o rosto e se aproximou de mim. Eu pensei que ela queria fazer algo. Me afastei rapidamente. O que você está fazendo? E Evan sorriu levemente. Já é hora de sair do trabalho. Aqui não há ninguém ao redor. E não há câmeras. Não deveríamos fazer algo um pelo outro? Fiquei bastante chocado. Como essas palavras saíram da boca de uma bela garota? Admito que estou um pouco emocionado agora. Mas ainda tenho um forte senso de ética profissional. Instintivamente, coloquei as mãos para proteger meu corpo. E Evan sorriu com satisfação. Estou apenas brincando com você. O expediente acabou. Vamos embora. Depois de falar, ela fez uma careta e mostrou a língua. Só então eu limpei o suor do rosto. Mas o que é essa sensação inexplicável de perda? No caminho, Evan me seguia, perguntando incessantemente. Shen Shen, você está feliz hoje? Você veio de ônibus? Onde você mora agora? Suspirei resignado. Já está tarde para eu andar de bicicleta. Você também deveria voltar logo. E Evan parou, com as mãos pequenas à frente, parecendo um pouco tímida. Aquilo. Minha bicicleta quebrou. Então, você poderia me levar para casa? Eu estava com uma expressão de dúvida. Como isso é possível? Eu claramente vi você saindo antes. Eu olhei nos olhos de Evan. Queria cutucar a solidão dela. Infelizmente, ele ainda parecia muito arrependido. Shen Shen, se você não acredita,
Pode ir conferir? Não pode fazer charme. Eu finalmente não aguentei mais. Imediatamente parei com o comportamento fofo que ela estava fazendo sem querer. Caso contrário, meu corpo ia ficar mole. Evan fez uma expressão de leve mágoa ao ouvir isso. Em seguida, eu a segui até um Lamborghini rosa. Na frente. Eu realmente quero ver se este carro está quebrado ou não. No entanto, ao olhar, percebi que na tela do carro havia realmente um ponto de exclamação vermelho. E Evan ainda estava suspirando de forma desapontada ao lado. Ai, a qualidade deste carro é tão ruim que quebrou em pouco tempo. Isso deve ser algo que ela fez de propósito. Com certeza é assim. Não é possível que as coisas sejam tão coincidentes. Receio que me esforçar para levá-la para casa seja um grande trabalho. Finalmente, sob o meu olhar, Evan, seu olhar se tornou um pouco evasivo. Então você pode pegar um táxi para casa ou chamar alguém para te buscar. Não pretendo cair nessa dela. Se eu a levar para casa, com certeza teremos algumas complicações no caminho. Eu me virei para ir embora. Mas Evan segurou minha mão. Ai, ai, ai. Shen, você realmente pode me deixar, uma garota sozinha à noite? Pegando um táxi para casa. Olha só, ela começou a fazer charme de novo. Ela é como um doce pegajoso que não consigo desgrudar. Mas, no fundo, eu realmente não me sinto confortável em deixar uma garota pegar um táxi de volta. Afinal, ela só tem 18 anos. E ainda é tão ingênua. No final, eu realmente não consegui resistir ao charme dela. Então acabei concordando. Não é que ela começou a balançar minhas mãos. Ela esfregou seu rostinho em meu braço. Ela é realmente adorável, não há como negar. Até um homem de ferro seria derretido por ela. Mas será que ela confia tanto assim em eu levá-la para casa? Parece que a bicicleta não pode levar pessoas, né? Ouvi dizer que se for pego, tem que pagar multa. Ah, então você estava preocupada com isso. Shen, você acha que eu me importo com essa multa? Evan fez bico com as bochechas. Extremamente adorável. Eu estava um pouco sem saber o que fazer. Parece que a multa não é grande coisa para ela. Ouvi dizer que se for pego, ainda pode ser detido. Essas palavras tiveram algum efeito. Ela soltou minha mão e começou a esfregar com o polegar. Começou a pensar seriamente. Por fim, ela mordeu os lábios antes de tomar uma decisão. E se o policial de trânsito nos pegar? Você pode correr primeiro, não precisa se preocupar comigo. Ao ouvir isso, eu imediatamente fiz uma expressão de bobo. O que foi dito é bem inspirador. Mas se eu realmente for pego e detido, eu definitivamente não posso deixá-la sozinha. Mas de repente pensei em um novo problema. Mas eu moro na cidade universitária. Parece que não estamos muito a caminho um do outro. Que coincidência! Isso só prova que temos um destino. Eu também moro na cidade universitária. Oh yeah! Agora minha última esperança foi destruída. Na verdade, há muitas maneiras de desencorajá-la. Mas eu nunca consigo acordar uma garota que finge estar dormindo. Em seguida, cheguei perto da pequena moto elétrica. E Evan me olhou com descontentamento. Isso mesmo, eu menti para me livrar dela. Na verdade, eu estou montando uma bicicleta elétrica. Depois de subir, eu controlei a direção. E Evan se virou e sentou-se lentamente atrás. Este jovem bonito e a bela garota perfeita. A cena deles juntos na bicicleta elétrica imediatamente atraiu muitos olhares. O carro ligou. E Evan me abraçou com força. Seu rostinho estava colado nas minhas costas. Ela não queria soltar de jeito nenhum. Desde o ensino médio, ela sonhava em se abraçar assim com a pessoa que gostava. Mas só agora isso se tornou realidade. Isso fez o rostinho de Evan brilhar de felicidade. Alguns minutos depois, os dois chegaram perto da cidade universitária. O movimentado mercado noturno ao lado chamou a atenção de Evan. A barriga dela também roncou. Shen, as barracas de comida aqui estão tão animadas. Podemos comer algo e depois voltar? Estou com muita fome. Não vou. Agora só quero voltar para casa e jogar. Não quero ficar com ela. Namorada não é tão divertida quanto um jogo. Além disso, não estou precisando de namorada. Então, não preciso nem tentar agradá-la. Não é? Shen, ela está com fome. Você deve estar com fome também, né? Vamos comer algo juntos, então. Em pouco tempo, ela começou a fazer travessuras atrás de mim. Com a mão, ela balançava suavemente a minha. Aquela voz fofa fazia meu coração palpitar. Não posso negar que o charme da bela garota é irresistível. Até eu estava tendo dificuldade em resistir. No final, eu controlei a direção. Fui direto para o mercado noturno da cidade universitária. Logo, estacionei o carro. E Evan desceu de trás, fazendo um som de descontentamento. Ai, seu bumbum deve estar cansado, né? Eu rolei os olhos. O vento da noite estava um pouco frio. Preste atenção. Não pegue um resfriado. Rajadas de vento sopravam. E Evan, que estava ao meu lado, encolheu o pescoço. Eu notei esse pequeno detalhe. Tirei meu casaco. Coloquei sobre os ombros dela.
Evan olhou para o casaco com os olhos arregalados de surpresa. Shen Shen, por que você de repente está tão legal comigo? E eu apenas respondi de forma indiferente que estava com calor. Não, não pode ser, então me devolva. Evan, nesse momento, parecia um gatinho protegendo sua comida. Ela rapidamente segurou as laterais do casaco, não me deixando pegá-lo. Quem disse que eu não quero? Se eu colocar em mim, não vou me importar com você. Ela piscou de forma travessa, secretamente se alegrando por dentro. Eu a olhei desse jeito. Achei que ela era simplesmente adorável demais. Realmente queria pegá-la no colo e dar um beijo forte em seu rosto. Não demorou muito. Os dois entraram na rua de comidas. Aqui é realmente uma multidão. É o paraíso dos comedores. Churrasco, chá de leite, odem, frutos do mar, tudo que você pode imaginar. Uau! É tofu podre. Shen Shen. Eu realmente quero comer. Você pode me comprar, por favor? Eu virei a cabeça e a encarei. Ei, irmã, você ainda não pagou o salário deste mês. Na verdade, tofu podre não é caro. Mas eu não vou comprar para ela só por causa de uma frase. Não posso mimá-la assim, certo? E Evan estava um pouco confusa. Não pensei que fosse por causa de um problema tão pequeno que eu não compraria para ela. Então ele pegou o celular e tocou na tela algumas vezes. Eu observei o comportamento dela. Não tive tempo de impedir. Então, de repente, recebi a notificação de que 1 milhão de yuans havia sido creditado. Pronto. Agora posso comprar mais coisas gostosas, certo? Eu a olhei com um olhar de quem vê uma pequena boba. Essa mulher gastadora. Melhor devolver o dinheiro para ela depois. Caso contrário, ela pode ficar me importunando com isso todos os dias. Atendendo ao pedido dela, eu pedi 2 porções de tofu podre. E Evan, ao ver isso, esfregou as mãos ansiosamente. Estava salivando, lambendo os lábios. Eu a olhei com um pouco de curiosidade. Uma dama como você ainda gosta de comer. E Evan imediatamente me lançou um olhar sedutor. Claro que sim. Minhas irmãs adoram comer. E isso é um segredo entre nós duas, ok? Não conte para minha secretária, por favor. Caso contrário, ela com certeza vai contar para meus pais. Depois que souberem, vão me criticar muito. Como os pais da Evan não permitem que sua única joia coma comida de rua. Ela sempre foi muito obediente e respeitosa. Mesmo que ela coma escondido, nunca contaria para os pais. Eu sinto que descobri seu pequeno segredo. Olhando para ele com um sorriso travesso. Fique tranquilo. Amanhã de manhã eu conto para a secretária. Você está sendo desonesto. Não diga que o Shen Shen é o melhor. Ela balança meu braço e esfrega seu rostinho na minha roupa. No final, eu acabei cedendo e a deixei em paz. Logo, 2 porções de tofu apodrecido e crocante ficaram prontas. Eu peguei com as 2 mãos. Depois de soprar várias vezes, eu finalmente entreguei a ela. E Evan espetou com um palito. Colocou um pedaço na boca. Um som de mastigação começou a ecoar. Ela soltou um som de prazer. Está tão gostoso. Ei, Shen Shen, por que você não está comendo? Ela voltou à realidade. Percebeu que eu estava olhando para ela com um olhar vazio. Imediatamente ficou envergonhada. Eu organizei meus pensamentos. Respondi de forma suave. Eu realmente havia me distraído há pouco. Eu espetei um pedaço de tofu podre para experimentar. O sabor estava realmente bom. Mas não era tão gostoso quanto na porta da escola quando eu era criança. Então, não comi muito e acabei dando tudo a ela. À noite, ela estava feliz, devorando um pedaço após o outro. Durante isso, uma gota de gordura caiu acidentalmente em sua coxa branca e lisa. A sensação pegajosa a deixou bastante desconfortável. E Evan levantou a cabeça. Pisque os adoráveis olhos. Faça um charme. Shen Shen, você pode me ajudar a limpar a gordura da perna? Eu sempre sinto que esse pedido e o tom têm uma sedução inexplicável. Isso não é certo, né? Eu olhei nos olhos dela. Não percebi nenhuma intenção de flerte. Mas eu ainda recusei. Afinal, homens e mulheres não devem ser muito íntimos. Você não tem mãos? Limpe você mesma. Ao ver que eu não estava ajudando, Evan imediatamente fez uma cara de injustiça. Ela novamente fez uma expressão de pena em minha direção. Minhas mãos estavam cheias de coisas. Eu olhei, bastante impotente. Só pude relutantemente estender a mão e pegar um lenço. As coxas dela não são como as das CEO dominadoras. Ela não tem nenhuma cobertura. As pernas finas dela são como 2 varas de bambu, com uma proporção super bonita. Mas eu não consigo apreciar isso. Com um coração puro, peguei o lenço para ajudá-la a limpar. Quase no momento em que toquei, senti o corpo de Evan. Pareceu que houve uma pausa. Foi como um choque elétrico. Depois de usar 2 pedaços de papel, consegui limpar bem. Continuamos a caminhar em direção à rua de comidas. Eu só queria encontrar um lugar qualquer que vendesse comida frita para me encher. Mas Evan queria passear e comprar petiscos. No caminho, ela comprou bolinhos de roda.
Comprou também pé de porco assado, camarão moído à mão, iogurte frito e outras coisas. Tem várias coisas que eu nunca comi, porque não tenho interesse em doces. Então comecei a ajudar a carregar. Não tinha jeito. Quem mandou ela ser a CEO, não é? E também precisava deixar Evan com as mãos livres para comer. Claro que ela também me recompensava de vez em quando. Como agora, levantando um bolinho de roda que ela já havia mordido e me oferecendo. Eu tinha algo nos lábios. A parte de cima estava coberta com um batom vermelho brilhante. Eu balancei a cabeça e recusei na hora. Se eu comesse, com certeza seria um beijo indireto, e eu não cairia nessa. Ao ver isso, Evan fez um som de descontentamento. Os dois continuaram andando até chegarem à barraca de camarões apimentados. Neste momento, Evan estava radiante de alegria. Cantar. Eu adoro comer lagostins apimentados. Na barraca de petiscos, havia muitos potes pequenos. Dentro, havia lagostins frescos em porções. E Evan se acalmou. Achou divertido. Então estendeu o dedo para dentro do pote. Quando percebi, já era tarde demais. Caramba! Ela é sempre tão corajosa? Como era de se esperar. Ela foi agarrada por um lagostim. Sua pele clara e delicada imediatamente doeu e ela começou a gritar. Ai, 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 isso é divertido, né? Eu a repreendi. Então, com cuidado, afastei a pinça do lagostim que a segurava. Assim, seus dedos foram libertados. Que dor, que dor. Ai, 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 foi só uma beliscada. E Evan começou a chorar como uma criança. Não aguento mais, estou quase derretendo com essa cena. Neste momento, ela parecia uma pequena boba, assoprando seus dedinhos. Ao ver isso, segurei o dedo de Evan. Em meio à sua confusão, eu delicadamente coloquei o dedo dela na minha boca, sentindo o calor que vinha da ponta do dedo. Evan instantaneamente não sentiu mais dor. Ela lentamente abriu seus lindos olhos. Seu rostinho estava vermelho de vergonha enquanto me olhava. Eu imediatamente fui explicar para ela. Não me entenda mal. Eu só não trouxe curativos. Mas a saliva pode estancar o sangramento até certo ponto. E Evan respondeu baixinho, com uma aparência bem obediente. Gushen realmente se importa com ela. Eu não sabia o que ela estava pensando. Depois de um tempo, eu soltei a boca. E então, usei um guardanapo para limpar delicadamente. Mas Evan rapidamente virou a cabeça para o dono da barraca de comida e gritou. Chefe, eu quero 4 porções de lagostins gigantes. O lagostim a mordeu. Ela, que não se conformava, claro que queria morder de volta. Então, um pouco se transforma em 4. O chefe ao lado ficou surpreso. Ele rapidamente começou a acenar com a cabeça. Ao ver isso, eu rolei os olhos. Encontrei um lugar mais limpo e me sentei. E Evan olhou para o dedo que foi mordido, pensativa. Gradualmente, os cantos de sua boca se levantaram levemente. Ela parecia estar pensando em algo estranho. Rapidamente. Muito rápido. 4 porções de lagostins foram servidas. E Evan rapidamente colocou as luvas. Começou a descascar os lagostins de forma despreocupada e a degustar. Deixem vocês me mordem. Eu também quero morder vocês. Eu também não estou interessado em lagostins. Sentei-me em silêncio ao lado, observando-a comer. Embora sua maneira de comer fosse um pouco exagerada. Mas a Bela parecia ficar bem com qualquer comida. Ouvi dizer que as garotas só não tratam os outros como estranhos. Só assim não se importa com a aparência ao comer. Mas depois de comer alguns, Evan de repente começou a se concentrar em si mesma. Descascar camarões. Ela colocou a carne descascada no prato com muita seriedade. Eu também não sei o que ela está tentando fazer. Apenas vi que a tigela pequena estava gradualmente se enchendo. Momentos depois, ela empurrou a tigela para mim com as 2 mãos. Com um sorriso no rosto, ela fez um gesto com os lábios para mim. Shen Shen vai te dar. Meus olhos brilharam. Com um ar orgulhoso, virei a cabeça para o lado. Não, eu sei descascar. Você pode comer rápido. Depois de comer, vamos embora rápido. Não pode. Isso eu descasquei com minhas próprias mãos. Você tem que comer tudo. Senão, eu te dou a comida, né? E Evan de repente pensou em algo. Ela imediatamente pegou um pedaço de carne de camarão e o trouxe até meus lábios. A carne de camarão rapidamente ficou coberta com a saliva que escorria do canto da minha boca. Agora eu não tinha como não comer. Tudo bem. Depois que eu concordei. Foi assim que eu consegui comer com dificuldade. Ao ver isso, Evan rapidamente me passou um pedaço de carne de camarão. Eu rapidamente acenei para ela. Não, não quero mais. Você pode comer sozinha. Você não vai comer? Eu continuei segurando. Evan estava com o rosto pequeno e bufando, fazendo bico. Eu não tinha como lidar com ela. Com a comida que ela me deu, uma tigela de carne de camarão. Acabei comendo quase tudo. Na verdade, eu não gosto muito de comer camarões pequenos. Mas desta vez, a carne de camarão que Evan fez à mão parecia ter um sabor muito mais doce do que as que eu comi antes.
E ela tinha uma expressão de carinho, o que tornava a carne de camarão ainda mais deliciosa. Nesse momento, eu de repente vi uma cena tentadora do lado de fora da barraca. 3 lindas garotas vestindo meias pretas passaram ao meu lado. E cada uma delas, de forma intencional ou não, me lançava olhares sedutores. Isso me fez olhar por mais tempo. Não era porque elas eram tão bonitas, mas sim porque essas garotas pareciam ainda ser estudantes. Elas estavam usando meias pretas. 3 garotas bonitas passaram comentando discretamente. Aquele cara bonito estava nos olhando. Afinal, somos tão bonitos. Mas ele é realmente bonito, muito parecido com Pen Yuyan. Será que até estrelas vêm aqui para comer? Não fale bobagens. Ok, mas aquele irmão é claramente mais bonito que Yuyan. Que tal darmos mais uma volta para pegar um Balboteia verde? A garotinha do outro lado é tão bonita. Ela é até mais bonita que as estrelas. Será que ela é a namorada dele? E ela parece bem séria. As 3 garotas estavam animadas, conversando em voz baixa. Mas eu consegui ouvir tudo. Eu, sem palavras, desviei o olhar. No entanto, no momento seguinte, alguém tocou levemente minha coxa por baixo. Dei um chute. Olhei para Evan com uma expressão inocente. Ei, por que você me chutou? O rostinho de Evan mostrou ciúmes. Você gosta tanto de ver assim? Então, amanhã no trabalho eu também vou usar meia calça preta. Fiquei feliz por dentro. Uau, os benefícios dessa empresa são bem altos. Olhei para Evan, que parecia feroz. E Evan, com uma expressão séria, segurou o riso. Depois, com uma expressão de choque, falei com ela. Não pode usar. Mas assim que as palavras saíram, senti que algo estava errado. Por que eu me importaria com ela? Evan mostrou uma expressão de incredulidade ao ouvir isso. Porque o garoto que ela gosta, na verdade, ordenou que ela não usasse. Essa sensação era como se eu fosse seu tesouro pessoal. Por que isso? Ela falou com um tom provocativo, apertando os olhos. Minhas bochechas ficaram levemente vermelhas enquanto eu olhava para baixo. De qualquer forma, não é permitido usar sem motivo. Minha atitude é bem firme, afinal, ela só tem 18 anos. Vestir-se assim para si mesma já é uma coisa. E se tantos colegas a vissem, como ficaria? Exatamente assim. Eu me expliquei mentalmente. Só então consegui soltar um suspiro forçado. O canto dos lábios de Evan se levantou levemente e ela respondeu docemente, tudo bem. Seus olhos estavam cheios de alegria. Depois de um tempo, as duas terminaram de saborear todas as delícias. Já eram 8h30 da noite. E nesse momento, Evan pediu mais 2 xícaras de chá de bolhas. Depois disso, percebi que as meninas realmente comem muito. Com uma cintura tão fina. Não parece que ela engorda nem um pouco, não importa quanto coma. Eu mal consigo beber este chá que acabei de pedir. Mas pela aparência dela, parece que ela ainda pode pedir mais 2 xícaras. E Evan segurou o chá e deu alguns goles. De repente, vi um casal não muito longe do outro lado. Eles estavam bebendo chá de leite um do outro de forma entrelaçada. Ela achou essa maneira muito nova. Imediatamente se aproximou de mim pedindo para tentar. Shen Shen. Olha aquele casal ali, que doce. Vamos beber chá de leite entrelaçados como eles. Por favor, vai, vai. Eu te imploro. Ela estava puxando minha mão como um filhote de gato. Mas desta vez, eu não concordei com nada que ela disse. Você mesmo disse que isso é algo que apenas casais fazem. Eu não sou tão entediante assim. Eu não vou mimá-la. Afinal, estamos apenas saindo para comer. Como isso poderia evoluir para isso? HMPH, HMPH, HMPH. Assim, você nunca vai encontrar uma namorada. Depois de ser rejeitada, Evan ficou irritada e bateu o pé no lugar. No final, quanto mais pensava, mais irritada ficava. Ela rapidamente e suavemente deu um soco no meu peito. Então, com medo de ser pega, ela se virou com um sorriso brincalhão e começou a correr. Eu senti um golpe suave dela. Fiquei muito irritado por isso ter a mimado. Ela se atreve a me socar quando está brava. Mas Evan acabou de se virar e foi tropeçada por uma pedra. Seu corpo se inclinou. Era óbvio que ela ia ter um contato íntimo com o chão. Eu, rápido como um raio, a abracei pela cintura. E então, com força, a puxei de volta. Seu corpo pequeno se moveu com a minha força. De repente, ela pulou para o meu abraço, me assustando. A cena anterior realmente a surpreendeu um pouco. Depois de hesitar por um momento, ela finalmente voltou a si. Ela percebeu que estava sendo abraçada por alguém. E ao seu lado, ela ainda ouvia o coração da pessoa amada. Isso fez seu rostinho ficar levemente ruborizado. Ela agradeceu. Ela enterrou seu rostinho em meu abraço com força. Ela estava cheirando com força o perfume de flores de cerejeira que eu tinha. Evan, o que você está fazendo? Ah, vamos nos abraçar por um momento. Não, não pode. Que tipo de comportamento é esse? Me solta. Eu imediatamente quis me desvencilhar.
Fui mais uma vez enganado por essa garota. Evan mostrou a língua de forma travessa. Em seguida, ela fez um charme com sua voz doce. Não quero, não quero, não quero. Eu realmente queria tapar a boca dela. Vamos ver como ela se comporta depois. Mas eu acho que foi por pouco agora. Evan quase se machucou. Nesse momento, começou a cair uma chuva fina do céu. Mas não demorou muito e a chuva começou a ficar mais forte. Evan apressadamente segurou minha mão e correu em direção ao abrigo de carros. Eu não me oponho, já que as roupas vão se molhar, quem se importa com isso? Quando chegamos ao lado do carro, a chuva fina se transformou em uma chuva torrencial. Os dois, sem opções, só puderam procurar um lugar para se abrigar da chuva. Evan conhecia bem a geografia do lugar. Ela segurou minha mão. Virando e contornando, chegamos a um beco. Aqui podemos nos abrigar da chuva. O vento estava forte e o cabelo de Evan ficou molhado. Mas ela parecia não se importar nem um pouco. Gu Shen, abaixeze rápido. Não sabia o que ela queria fazer, então apenas segui suas instruções. Evan ficou de pé e abriu a roupa. Como um guarda-chuva, ela me protegeu daquela chuva torrencial. Mesmo estando completamente encharcada, ela ainda estava com um sorriso satisfeito no rosto. Assim, meu Shen Shen não se molhará. Fiquei um pouco emocionado e me preparei para me levantar. Mas fui segurado firmemente por Evan. Não se levante. E se você pegar um resfriado por causa da chuva? Amanhã, se você faltar, não vou conseguir te ver. Eu fiquei sem saber o que fazer ao ver que a Evan tinha esses planos. No final, não consegui resistir a ela. Só pude me agachar obedientemente, com ela me protegendo. Eu realmente não me molhei muito, mas a Evan estava encharcada. Felizmente, não demorou muito e a chuva parou. Eu me levantei e peguei a mão molhada dela, levando-a até a bicicleta elétrica. Vou te levar para casa agora. Assim que chegarmos em casa, tome um banho, ouviu? Evan estava tremendo de frio e nem sequer ouviu o que eu disse. Ela puxou a ponta da minha roupa e murmurou baixinho. Shen Shen, estou tão fria. Você pode me recompensar? Eu acariciei seu cabelo com carinho. Então, abri os braços e a abracei suavemente. A Evan sentiu o abraço carinhoso. Imediatamente, ela não se sentiu tão fria. Ela lentamente levantou a cabeça e olhou para mim. Eu também olhei para o rosto dela. Os olhares dos dois se cruzaram. A atmosfera começou a ficar um pouco estranha. Os lábios dela eram delicados como cerejas. Mesmo sem batom, eles pareciam muito vibrantes. Fazia com que, ao olhar por muito tempo, surgisse a ideia de experimentar. Finalmente, ela falou novamente. Com um tom de voz fraco, ela implorou. Shen Shen, você pode me recompensar uma vez? Essa voz suave e macia era como um anestésico. Fez minha cabeça zumbir, não me obedecendo. Inclinei a cabeça suavemente. Evan também se esforçou e ficou na ponta dos pés. Os dois se abraçaram e se beijaram assim. No entanto, imprevistos sempre acontecem em momentos felizes. Como os dois estavam muito absortos, não perceberam que o centro de gravidade deles estava caindo para a direita. Um barulho de pá ecoou. Eu, azarado, caí no chão. Ai, Shen Shen, me desculpe. Eu fui muito descuidado. Você não se machucou, né? Shen Shen, você está sangrando. Vou ligar para o 120 agora mesmo. Evan estava em pânico pensando em socorro. Ela me segurava enquanto isso. Ela pegou o celular e fez a ligação, com medo de que algo acontecesse ao homem que ela ama se demorasse. Essa queda foi feia, mas eu não a culpo. Só posso culpar a mim mesmo por não ter prestado atenção. Vi que meu joelho esquerdo estava arranhado. Apareceu um corte de 3 centímetros. Deve ter sido quando eu caí acidentalmente na bicicleta elétrica. Fui arranhado pela borda. Embora o ferimento pareça assustador, deve ser tratado um pouco e ficará tudo bem. Não é nada sério, eu não sou uma grande estrela. Não é necessário correr para o hospital só porque arranhei a pele. Eu rapidamente disse que não precisava ir ao hospital, que eu poderia cuidar disso sozinho. Mas Evan estava muito insistente e autoritária. Como não ir ao hospital se já está sangrando? Não se mova muito para não abrir mais o ferimento. Eu chamei a ambulância, ela já está a caminho. Eu estava bastante sem jeito. Nesse momento, não havia como convencer Evan. Mas assim, ela parecia uma verdadeira CEO autoritária. Embora sua voz ainda fosse suave e fofa. Depois de um tempo, a ambulância chegou. Eles me viram, todo ensanguentado. Imediatamente, me colocaram na ambulância. Mas quando eles viram o ferimento, vários médicos nos olharam com expressões incrédulas. Como se estivessem dizendo, sério, cara, com esse pequeno ferimento, precisou chamar a ambulância. Sentindo o olhar deles, eu, envergonhado, cobri meu rosto. 1h30 depois, já era mais de 11 horas da noite. Em um quarto de hospital de luxo e bem equipado. O médico já havia limpado meu ferimento com álcool. Ao lado, Evan também aproveitou o tempo que teve
para correr até o banheiro privativo e tomar um banho. Ela também trocou de roupa por um conjunto limpo. Shenshin, você quer tomar remédio? Está com sede? Quer beber água? Vai comer frutas? Você está com frio, Shenshin? Ainda está doendo? Sentindo o carinho de Evan, não consegui conter o riso. Não se preocupe, você não precisa ficar tão nervosa, pode descansar. Ao ouvir isso, ela finalmente se sentou, muito obediente, esperando minhas ordens ao lado. A ferida está bem bandageada, eu quero receber alta. Mas não esperava que a obediente Evan imediatamente se tornasse feroz. Sua aparência feroz impediu meu comportamento. Não pode. E se você sair e se machucar de novo? E se o movimento for muito brusco? E se a ferida abrir? E se abrir e a infecção bacteriana causar paralisia na coxa? Se piorar e resultar em deficiência total, não vale a pena. Então, Shenshin, é melhor você ficar quietinha no hospital. Ela segurou meu ombro. Não me deixou ir de jeito nenhum. Eu ouvi tudo o que ela disse. No começo, não achei que fosse nada. Agora estou um pouco assustada. Porque sinto que ela está me amaldiçoando. Eu me deitei novamente na cama do hospital. Lembrei da cena do beijo que tivemos. A atmosfera no quarto de hospital de repente ficou silenciosa. E Evan estava me olhando. Seu rostinho também ficou ruborizado. Parece que ela também estava relembrando aquele momento. Alguns minutos depois, ela foi a primeira a falar. Shenshin, eu falei com a secretária. Amanhã você não precisa ir ao trabalho. Você pode descansar bem aqui. Agora já está ficando tarde. Que tal dormir? Eu olhei para ela. Porque sinto que estou sendo claramente organizada. Mas eu não consigo dormir. Eu percebi que, nesse ambiente, eu não estou com sono de jeito nenhum. E Evan teve uma nova ideia. Então eu vou te contar uma história antes de dormir. Eu estou sem palavras, não preciso de um embalo para dormir. É apenas que eu simplesmente não quero dormir. Mas Evan continuava a falar sozinha. Ela parecia muito séria e gentil. Era uma vez uma bela adormecida. Isso deve ser uma história de milhares de anos atrás. Ao ver que eu estava um pouco desapontado, Evan, muito inteligente, imediatamente trocou por outra história da Princesa do Gelo e seus 7 pequenos amantes. Depois de ouvir 5 histórias seguidas, eu não consegui dormir. Em vez disso, Evan acabou adormecendo. Ela, sonolenta, apoiou seu rostinho na coberta. Em pouco tempo, sua respiração se tornou regular e ela entrou em um sono profundo. Eu percebi que ela parecia desconfortável dormindo sentada. Então, eu a peguei suavemente e a coloquei na cama. Talvez ela estivesse muito cansada. Ou talvez ela seja do tipo que dorme profundamente. Ela é como uma criança que nunca cresce. Mesmo com toda essa agitação, ela não acordou. Eu acariciei a cabecinha dela e disse boa noite. Em seguida, me virei e fui embora. Eu ainda prefiro dormir em casa. Porque em casa tem um travesseiro com ar. Eu tenho o hábito de não conseguir dormir sem abraçar algo. De manhã, o primeiro raio de sol entrou no quarto do hospital. E Evan se encolheu e lentamente se espreguiçou. Como um gatinho que está cochilando, ela se espreguiçou. Quando conseguiu ver claramente o quarto do hospital, ela finalmente se lembrou do que aconteceu ontem. Não está certo. A pessoa que deveria estar na cama do hospital não sou eu. É Gu Shen. Como eu ocupei a cama? Ao pensar nisso, ela se sentiu um pouco culpada. Afinal, Shen é a verdadeira paciente. Ela realmente dormiu na cama da paciente. E ainda dormiu a noite toda. Ah! Gu Shen desapareceu. Ela rapidamente se levantou e procurou em cada canto. Não conseguia encontrá-lo. Nesse momento, uma enfermeira entrou pela porta. Ela imediatamente se aproximou para perguntar. Enfermeira, o paciente que estava comigo ontem. Haha, ele já saiu ontem à noite. E ainda se preocupou com você. Ele pediu para eu não te incomodar. É mesmo? Foi então que ela entendeu. Então, Gu Shen fugiu ontem à noite enquanto eu dormia. Ele estava machucado na perna, mas ainda assim quis ir embora. Gu Shen não se importa consigo mesmo? Ele pode se recuperar rapidamente e correr para a empresa. Depois de chegar apressada à empresa, ao ver aquele perfil familiar, ela finalmente relaxou. E ao relembrar tudo o que aconteceu na noite passada, uma onda de felicidade a invadiu. Ela se virou para olhar Gu Shen. Mas ele estava absorto assistindo a um vídeo de uma garota dançando. Van, ao ver isso, ficou cheia de ciúmes. Ela se aproximou dele silenciosamente. Ela deu um beijo em seu rosto. Gu Shen hesitou levemente e virou a cabeça ao ver que era ela. Não esperava que Van fizesse uma surpresa. Imediatamente, ele estendeu a mão para limpar as marcas vermelhas do rosto. Van, o que você está fazendo com tantas pessoas aqui? Ele percebeu que não conseguia controlar o rubor em seu rosto. Van, no entanto, riu. Claro que é um beijo de bom dia. O sorriso dela era extremamente bonito. Isso fez com que os funcionários sonolentos ficassem bem mais alertas. Ela inclinou a cabeça e perguntou.
Será que Shen Shen não gosta? Gu Shen estava com uma expressão de quem não sabia o que dizer. Essa cena surpreendeu os solteiros da empresa. Em seguida, todos começaram a sentir uma inveja imensa. Todos estavam comentando sobre seu comportamento de homem direto. Só então Van entrou no escritório com o rosto ruborizado. Alguns minutos depois, ele conseguiu se recompor e entrar no modo de trabalho. Ele fez uma pergunta à secretária. Recentemente, a empresa tem algum problema que ainda não foi resolvido? A secretária imediatamente respondeu. O presidente, a empresa vai fazer uma promoção em vídeo em breve. Todas as modelos femininas já foram encontradas, mas ainda falta um modelo masculino. Modelo masculino. Os poucos que foram procurados antes ou não eram adequados, ou estavam doentes. Presidente, você vê se tem alguém adequado aí? A secretária perguntou casualmente. Van, após ouvir, pensou seriamente por um momento. De repente, ao pensar nele, Van teve um brilho nos olhos e olhou para fora do vidro. Havia. A secretária piscou os olhos, confusa. De repente, chegou a hora de sair do trabalho e os colegas saíram para almoçar. Quando Gu Shen terminou de revisar o último vídeo, foi gentilmente pressionado por um par de pequenas mãos delicadas. Gu Shen ficou paralisado. Essa trama familiar, esse padrão familiar. Ao virar a cabeça, realmente viu o sorriso encantador de Evan. Hehe. Ei, quando você chegou atrás de mim, será que pode se teletransportar? Eu quero comer, não me atrapalhe, ele disse seriamente em seguida. Você não precisa ir ao refeitório, porque eu preparei pessoalmente uma marmita cheia de carinho para você. A porção é generosa e o sabor é incrível. Em seguida, ele colocou a marmita que já havia preparado na mesa. Ao olhar, era uma caixa rosa. Não precisa, já que você fez com tanto carinho. Melhor você comer sozinho. Ele se afastou e estava prestes a sair. No entanto, ela era como uma criança travessa. Ela abriu os braços na frente dele, impedindo-o de sair. Não, isso é uma requisição do refeitório. Demorei 3 horas para fazer isso. Hoje você não pode comer a comida de ninguém, só a minha. No fundo, Gu Shen pensou, olha o que você me acostumou, eu não vou comer. Ah, não, por favor, irmão Gu, pelo menos experimente uma vez. Vendo que a abordagem dura não funcionou, ela tentou uma abordagem mais suave. Abraçando com os braços, ela se aninhou em seu colo. E, passo a passo, a forçou a recuar. Finalmente, fez com que ele se sentasse no banco. Ele estava super sem jeito porque percebeu que, assim que Van fazia charme, seu corpo se tornava incontrolavelmente mole. Deve haver algo errado. Vou voltar ao hospital para fazer um exame. Gu Shen voltou para seu lugar e só então voltou a sorrir de forma brincalhona. Venha, experimente um pouco. Não seja teimosa, Gu Shen. De repente, Van teve uma ideia e sorriu maliciosamente. HMPH, se você não comer, eu vou te dar um beijo. Até você comer. Em seguida, ela fez um gesto com os lábios vermelhos. Ele ficou assustado e arregalou os olhos. Olhando aquela cereja se aproximar, ele finalmente se rendeu. Eu errei. Posso comer, não posso? Ele pensou sobre o que teria feito de errado na vida passada. Ser submetida a tal tortura. Embora tenha conseguido acalmá-lo, mas não esperava que ele realmente não gostasse de seus lábios. Isso a fez resmungar e contorcer a cintura. Que tipo de coisa é essa? Algo que outras pessoas nunca poderiam ter em uma vida inteira. Ele realmente não quer? Isso é tão irritante. Gu Shen se sentou. Ela então ajudou a abrir a caixa. No meio, havia um ovo em forma de coração. A camada inferior do ovo tinha alguns. Carne de boi, carne de barriga, frango com pão, brotos de feijão, tomate, milho. No total, eram 11 pratos diferentes. Na base, havia arroz dourado. A marmita era bem grande. Dos lados, havia alguns compartimentos cheios de pedaços de fruta. Cerejas, duriões, maçãs, peras, tudo o que você pode imaginar. Isso é simplesmente uma refeição real. Ele olhou e achou bem legal, então pegou novamente. Van estava ao lado, esperando com um rosto cheio de expectativa. Ela pegou um pedaço de frango e ofereceu. Perguntou como estava. Está gostoso? Gu Shen olhou para os olhos dela que brilhavam. Ele mastigou cuidadosamente por um momento. Perguntou. Você não colocou sal, né? Por fim, deu essa avaliação. O rostinho de Van estava um pouco desapontado. Esfregando as mãozinhas. Aquilo, eu sempre sou desajeitada. Por isso não tive coragem de colocar sal. Essa aparência de culpa. É tão adorável. De repente, o frango picante na boca ficou doce. Não está muito ruim? Se for assim, vamos deixar pra lá. Vamos parar de comer isso e ir para o refeitório. Ela estava um pouco triste. Com as mãozinhas. Queria pegar de volta o prato. E então cobriu suavemente para comer depois. Gu Shen achou engraçado. Estendeu a mão para bloquear. Ainda está bom, não é tão ruim, eu consigo comer. Na verdade, não colocar sal ainda é uma pequena coisa.
O importante é que há um sabor ainda mais estranho. É simplesmente uma culinária obscura. Com medo de que ela ficasse triste, eu rapidamente servi o arroz. Os olhos de Van estavam cheios de surpresa. Se você gosta, eu vou fazer para você todos os dias. Pu! Gu Shen não conseguiu segurar e espirrou, dizendo que não precisava. Ela rapidamente acenou com a mão, pensando que, embora estivesse ruim, não podia desperdiçar. Pelo menos as frutas estavam boas. Vendou comer tão bem. Van imediatamente ficou cheia de apetite. Seu corpo delicado se aproximou. Shen Shen, eu também quero comer. Pode me alimentar? Gu Shen, ao ouvir, rapidamente pegou uma colher para ela. De qualquer forma, não conseguiríamos comer tudo isso. Ela instantaneamente ficou desapontada. Não, eu quero um garfo. Caso contrário, comer do seu também serve. He. Gu Shen ficou surpreso. O garfo queria um beijo indireto. Tudo bem, ele ficou assustado e, sem opção, só pôde usar o garfo. Mas ela não pegou a colher a tempo. Mas é a boquinha de cereja que se abre. Eu quero alimentar. Ele revirou os olhos. Ah, você está em uma situação difícil? Mas ontem eu descasquei os camarões. Eu pessoalmente te dei a carne. Agora você está reabrindo velhas contas. Então, isso é para preparar o terreno para hoje. A cortesia deve ser recíproca. Parece que não há razão para recusar. Não é nada demais. Então, eu relutantemente espetei um pedaço de carne com um garfo. E passei para ela. No segundo seguinte, ela ficou com o rosto vermelho. A boquinha se abriu animadamente para receber. O rostinho que antes estava tão feliz, quando provou o verdadeiro sabor da comida. Mas de repente fez uma expressão de amargura. Bom. Ruim. Ai. Gu Shen viu a expressão frustrada dela. Não conseguiu conter o riso. Como pode ser tão ruim? Ela começou a duvidar da vida. Como posso ser uma boa esposa e mãe assim? Gu Shen sorriu e disse que não se importava, contanto que estivesse satisfeito. Só então ela se sentiu um pouco melhor. Em pouco tempo, só restou um pedaço de ovo para ele. Van viu que ele estava prestes a terminar. Então ela se aproximou um pouco mais. E inclinou a cabeça de lado, olhando para ele. Essa expressão sorridente e apertada era bastante adorável. Isso fez seu coração derreter um pouco. Shen Shen, a empresa está precisando urgentemente de um modelo masculino. Mas eu procurei por vários dias e não consegui encontrar alguém adequado. Mas só hoje eu percebi. A pessoa que eu queria encontrar estava longe, mas ao mesmo tempo bem perto. Ela de repente disse novamente. Modelo masculino. O modelo masculino só precisa fazer algumas poses no estúdio. E gravar alguns segundos de comercial está bom. Oh, por que você está me dizendo isso? Ele finalmente chegou ao ponto. E Evan imediatamente bateu na mesa. Porque eu quero te convidar para ser o modelo masculino da nossa empresa. Eu acho que, com seu corpo e beleza, você seria perfeito. Além disso, o trabalho é fácil. O salário é o dobro do de um auditor, então aceite isso para mim. Gu Shen arregalou os olhos. Ele não quer ser um modelo masculino. Além disso, isso será promovido para que bilhões de pessoas vejam. Então, essa refeição é feita com tanto cuidado. É para sonhar que ele pode ser um modelo masculino. Ah, a altura de um modelo precisa ser acima de 1,85 metros. Melhor ainda se parecer com Neian. Portanto, você é a única que se encaixa perfeitamente. Não há ninguém mais adequado do que você. Por favor, me ajude. Elogiar-me não adianta, pois não vivo da minha aparência. Ele acenou com a mão, embora se sentisse bem por dentro. Em seguida, ela lançou uma nova estratégia, determinada a não desistir. Fazer um comercial rende 10 mil, você realmente não quer? Ela levantou um dedo, viu que ele balançou a cabeça e então levantou o outro dedo. Aquela propaganda foi fechada por 20 mil. Van planejava forçar a venda. Mas Gu Shen pressionou a testa dela. Esqueci de te dizer que não estou interessado em dinheiro. Que coragem isso deve ter. Nem mesmo 20 mil por um comercial de poucos segundos quer. Claro que Gu Shen sabia que ela estava se dando um tratamento especial. Um modelo sem fama não é uma estrela. Portanto, não é possível que o custo de um comercial de poucos segundos seja tão alto. A mão grande dele esfregou suavemente sua testa por um momento. Ele queria que ela desistisse desse pensamento e procurasse outra pessoa. Ela sentiu que a mão grande era muito quente e confortável. Ela se sentiu como um gatinho obediente. A cabecinha macia esfregou-se para cima. Só depois que ele retirou a mão é que ela voltou à realidade. Sentiu como se estivesse sendo brincada pelo mestre. Com um rostinho frustrado. Irritada. Como homem, deve haver algo que te interesse. Já que você não está interessado em dinheiro. Então, deve estar interessado em mulheres. Ela resumiu de uma vez. Gu Shen ficou perplexa. Que lógica é essa? Parece que não há problema algum. De repente, ela pensou em algo. Com uma expressão séria. Então, que tal hoje à noite? Eu vou à sua casa para te servir. Assim, você pode concordar, certo?
Havia um leve prazer em seu tom de voz. Gu Shen ficou surpresa. Que diabos? Como é que parece que ela ainda saiu ganhando? Ela, que é uma CEO, disse algo tão constrangedor. Isso deixou Gu Shen um pouco confusa. Servir. Ela sentiu e respondeu de forma ingênua, mordendo os lábios. Claro, vestida como um personagem de anime. Vou limpar para você e depois massagear suas pernas. E dar uma massageada nas costas. Vocês, otakus, não gostam disso? Gu Shen, eu estou sem palavras para isso. Quem foi que contou isso para ela? E desde quando eu me tornei um otaku? Van pensou em algo novamente. Ela disse timidamente, com um pouco de vergonha. Claro que você não conseguiu resistir a fazer algo exagerado comigo. Também não é que não possamos rir ao falar sobre isso. O olhar dela rapidamente desviou. E ela cobriu o rosto com as mãos. O tom dela começou a soar bem magoado. Mas depois, era possível ouvir uma risadinha de expectativa. Gu Shen revirou os olhos. Ele disse de forma decisiva. Não precisa de algumas amendoins para ela ficar assim. Ah. Então, o que você quer? Apenas trabalhar normalmente está bom. Ele respondeu sem hesitar. Van cruzou os braços. Não sei o que ele realmente passou. Ele ficou indiferente a tantas tentações diante dele. Por favor, começou a abraçar o braço dele e a fazer charme. A voz dela era suave, e suas pequenas mãos balançavam. Era muito divertido. Por fim, ela insistiu em fazer charme por 5 minutos inteiros. O que fez com que ele quase derrubasse o café antes de concordar. Ok, não sei mais o que fazer com você. Então, quando precisamos começar a trocar de roupa? E só precisamos finalizar o pagamento normalmente. Ele contou. Van então fez um charme e retirou a mão cansada. Queria se deitar em seu colo, mas foi empurrada na testa. Mas ainda riu e disse que tudo bem. Finalmente, consegui resolver a situação com Shenshin. Na verdade, é bem angustiante. Esse tipo de oportunidade, os outros implorariam, mas para ele ainda precisa fazer charme e ser fofo para concordar. Depois do almoço, Gu Shen ajudou a lavar os pratos. E ainda avisou que da próxima vez não deveria fazer isso. O tempo passou e já eram 3 da tarde. A presidente apareceu novamente na frente de todos. Ela se aproximou de Gu Shen e segurou suavemente a barra de sua roupa. Então, partiram em direção ao estúdio de fotografia. Ela caminhava à frente, segurando a barra da roupa dele, como se fossem bons amigos de infância. Na verdade, queria segurar a mão grande dele. Mas ele deve estar bravo na frente de tantas pessoas. Depois que os dois saíram, aqui ficou uma onda de comentários. Van estava cantando uma música e estava muito feliz. Gu Shen finalmente chegou à porta do estúdio com ela. O estúdio é muito grande, pode-se dizer que é a junção de 3 grandes escritórios. Nele estavam roupas, adereços, câmeras e mesas de maquiagem. Profissionais apareceram diante dos funcionários. Van mostrou uma expressão séria. Ela explicou que Gu Shen era um modelo masculino. Depois disso, ele foi levado para retocar a maquiagem e trocar de roupa. Ele só queria acabar logo e voltar a relaxar. Depois de trocar de roupa, quando Gu Shen apareceu diante de todos vestindo um terno, ele imediatamente impressionou a todos. Ele, que já tinha um charme masculino, essa aparência ainda mais chamativa. Ele instantaneamente se tornou o centro das atenções. Ele deixou uma grande quantidade de fãs encantadas no local. Mas seus olhos sempre foram claros. Fã número 1. Uau! Esse colega chamado Gu Shen é tão bonito. A aparência dele lembra um barão vampiro. Ei, você leu muitos romances. Ele é claramente um protagonista perfeito. Quero muito adicionar ele no WeChat. SHHH. Fale mais baixo. Ouvi um colega dizer que ele é o homem favorito do Sr. Ye. E ele não é nem um pouco dependente. Sempre está em pé de igualdade com o Sr. Ye. Uau! Verdadeiro homem. Os olhos de Levan também brilharam com uma expressão de paixão. Seus olhos estavam cheios de corações, e até sua língua estava lambendo o canto da boca. Como se ele fosse uma comida deliciosa. Ele é praticamente mais modelo do que um modelo. Gu Shen ficou um pouco assustado e apertou a roupa, se esquivando. Em seguida, seguindo o chamado do fotógrafo, ele ficou ao lado de uma linda modelo. Essa modelo também é uma influenciadora, ou seja, uma modelo famosa na internet. A empresa gastou um pouco de dinheiro para contratar pessoas assim para a gravação. Assim, o efeito do anúncio pode ser melhor. Ao mesmo tempo, havia algumas modelos e modelos com boa aparência ao redor. Modelos e modelos de aparência comum servindo como fundo. Afinal, os modelos contratados pela empresa são apenas para atuar. Lin Yao é do tipo que impressiona à primeira vista, mas não é adequado para olhar por muito tempo. Olhando por muito tempo, também se torna monótono. Claro que ele também tem suas razões. Embora seja uma modelo influenciadora, mas ela nunca viu antes. Pode ser que tenha esquecido ao atravessar. Lin Yao olhou para o homem à sua frente. Seus olhos brilhavam enquanto ela mordia o lábio.
Inicialmente, ela não se importava em fazer esse tipo de trabalho publicitário. E não olharia para nenhum homem em particular. Porque ela estava cansada, mas este aqui à sua frente era realmente diferente. De dar água na boca. Em seguida, os dois estavam vestidos com roupas deslumbrantes. Ouvindo as instruções do fotógrafo. Você precisa levantar Lin Yao. Completar um falso beijo é suficiente. Gu Shen estava um pouco confuso. Realmente não era fácil ganhar esse dinheiro. E ainda por cima ter que beijar outra pessoa, um falso beijo é muito difícil. Ele se esquivou instintivamente. Mas Lin Yao se aproximou intencionalmente. Gu Shen olhou para Van instintivamente. E realmente viu a expressão dela, seus lábios se moldando. Não esperava que o roteiro fosse assim. Imediatamente se arrependeu, seu rostinho adorável estava em uma expressão confusa. Ela, que não sabia do roteiro, achava que seria simples, apenas andar juntos. Só pegar na mão no máximo. E aí? Ela estava tão boba a ponto de gastar dinheiro para dar Gu Shen a outra pessoa. E se, sem querer, Gu Shen perdesse seu primeiro beijo? O que fazer? Quanto mais pensava, mais medo sentia, olhando melancolicamente para o fotógrafo. O fotógrafo sentiu um frio nas costas. Coçando a cabeça, pensou, não é isso que o presidente quer, o melhor efeito? Ninguém ainda havia gritado começar no set. Mas Lin Yao queria abraçá-lo diretamente. Vamos começar, ela está muito animada. Nunca vi um homem mais bonito que Peng Yuyan. Ela não consegue mais esperar. Van, ao ver isso, apressadamente começou a procurar no armário. Ei, onde está minha faca? Gu Shen ainda não tinha reagido quando ela o abraçou. Ao ver a mulher à sua frente fechar os olhos, seus lábios se aproximaram. Ele ficou sem palavras. Isso não parecia uma simulação de beijo. Nesse momento, a câmera se preparou apressadamente e as luzes foram ajustadas. De repente, um som agudo ecoou pela sala. Volte. Lin Yao levou um susto. Desça imediatamente. Gu Shen finalmente soltou as mãos que estavam segurando ela. Ao olhar para trás, ele viu que era Van, com o rosto vermelho de raiva. O fotógrafo foi trocado. Van murmurou e se aproximou. O fotógrafo ficou confuso. Quem o presidente vai trocar? E agora é um momento crucial, onde vamos encontrar alguém. Ele estava sem opções. Mas Van apenas sorriu com os lábios bonitos. Eu acho que a Lin Yao não é muito adequada, então vamos trocá-la. Então eu vou fazer isso sozinha, ela ordenou. Se eu não entrar no inferno, quem vai? Lin Yao ficou paralisada, mas não teve coragem de olhar para ela. Van estava com um olhar muito feroz e teve que baixar a cabeça e passar. Ela estava muito desapontada. Finalmente viu um homem ainda mais bonito que Peng Yuyan. Mas foi roubado pelo presidente. Gu Shen piscou algumas vezes. Van, não faça isso. Tem muita gente olhando. Gu Shen não sabe o que ela está pensando? Ele definitivamente não vai concordar. Então Van imediatamente colocou as mãos na cintura, parecendo uma moça ciumenta. A avó disse de forma severa. HMPH. Você realmente quer beijá-la? Gu Shen. Não foi dito? É um beijo falso. Explicação sem alternativa. Não importa, não concordo. Van viu que o que ele disse fazia tanto sentido. De repente, ela não conseguiu encontrar uma razão para começar a fazer birra, balançando a cabecinha no lugar como um tambor de ondas. Totalmente infantil. E então, sem pedir permissão, fez um salto e pulou em cima de Gu Shen. Deu a ele um grande abraço de urso. Instantaneamente apertou o pescoço. Estamos prontos, vamos começar a filmar. Van voltada para Gu Shen, com uma aparência super ansiosa. Ele estava um pouco resignado, pensando deixa pra lá. Não importa com quem filme. E por que estar abraçado com ela? Isso traz uma sensação de paz, deve ser uma ilusão. Todos ficaram chocados e começaram a pensar que esse presidente deve ter múltiplas personalidades. Diante deles, é uma personalidade de fera. Diante de Gu Shen, é como um gatinho recém-nascido. E esse ração de cachorro é tão doce. A equipe estava sem palavras. Logo as luzes começaram a iluminar os dois. Shen olhou nos olhos da jovem e percebeu que as estrelas nos olhos dela eram todos seus reflexos. Com um sorriso, ela parou de lutar. Ele estendeu as mãos cautelosamente e a abraçou. Porque se não a segurasse mais, seu corpo pequeno iria escorregar. E ainda teria que se machucar com a pressão no pescoço. Ele a olhou com mais seriedade. Lembre-se, é um beijo falso. Se você ousar fazer algo, eu vou. Van imediatamente ficou descontente. Ela poderia aproveitar essa oportunidade para provocá-lo uma vez. Por que não aproveitar? Ela o encarou com seus lindos olhos, com as bochechas inchadas. Por que olhar para ela com essa aparência de criança? Ele não conseguia ficar bravo, disse instintivamente. Então. Vou te dar uma palmada. HMPH. Van resmungou, mas ainda estava um pouco assustada. Afinal, a mão de Gu Shen era tão grande. A filmagem começou de forma confusa. As roupas da presidente também não foram trocadas. O fotógrafo percebeu que esse efeito de vídeo era melhor.
Era uma combinação perfeita, algo que ele nunca havia imaginado. Ele orientou pacientemente. Por favor, chegue um pouco mais perto. Isso, mais perto. Muito bom. Ao ouvir as instruções, os lábios de Van se curvaram em um sorriso, com os olhos semicerrados e os lábios carnudos. Mas Gu Shen estava com uma expressão de desespero. Ele sentiu que o fotógrafo estava brincando com ele. Ele observou os lábios vibrantes se aproximando, a apenas um passo de distância. Ele, sem opção, inclinou a cabeça para trás para se esquivar. Ela realmente estava prestes a beijar. Van percebeu que não havia conseguido beijar nada por um bom tempo. Ela abriu os olhos, sem saber o que fazer. Ela forçou um pouco mais a cabeça. A atmosfera estava tão silenciosa que se podia ouvir o coração de Van disparando. Estava quase lá. Todos estavam testemunhando aquele momento. Até o fotógrafo, que era tão sério, havia parado de se preocupar com o progresso da filmagem. Porque esse casal combinava muito bem. Hehe, o primeiro beijo do Shen Shen logo será meu. Uhul. Pensando isso, no entanto, um dedo apareceu bloqueando o espaço entre os dois lábios. Van, você está sonhando. Shen Shen, você está filmando e não está cooperando comigo. Ele sorriu. Por pouco não a beijou. Ela imediatamente deixou de ser tímida. Ela simplesmente se inclinou para a frente. No final, ela estava muito forte. Gu Shen, sem opção, apenas virou o rosto. No final, foi forçado a deixar que ela o beijasse na bochecha limpa. Já chega, a filmagem acabou. Desça de mim. Ele disse seriamente. Van ficou frustrada. Depois de tanto tempo, só conseguiu beijar a bochecha, que droga. Queria simplesmente colidir o rosto com o dela. Mas Gu Shen cobriu o rosto dela com a mão. Os lábios vermelhos acabaram deixando uma marca na palma da mão. Uau uau! Você começou a fazer truques. Você é uma pequena travessa. Gu Shen talvez não tenha percebido que sua voz estava se tornando cada vez mais suave. No final, Gu Shen a colocou para baixo. Ela também estava cansada, olhando para ele com um leve ressentimento. Após o término, o fotógrafo disse que o resultado estava incrível. Este é o casal mais bonito que ele já viu até agora. Embora fosse apenas um comercial, ele recebeu o salário que merecia. E não quis mais ficar, decidiu voltar a relaxar. O vídeo filmado foi rapidamente editado, transformado em um anúncio de capa. Mas o que eles não esperavam era que os usuários preferiam assistir ao anúncio 100 vezes do que assistir ao próximo vídeo, o que era absurdo. 5:00 da tarde, o sol se põe. Hoje não houve horas extras. Gu Shen pegou suas coisas e saiu feliz. Nesse momento, Ivan no escritório também havia terminado suas tarefas mais cedo e saiu para procurar Gu Shen. Mas ao chegar ao assento, não viu seu rosto. Olhando para os lados, também não viu ninguém. Ela de repente ficou um pouco desapontada. Ele foi embora tão rápido, não podia esperar um pouco? Seu idiota! Ela disse com raiva, batendo o pé no chão. E seu colega ali viu essa cena. Apressou-se em dizer algo para justificar a saída de Gu Shen. O presidente foi à biblioteca dizendo que queria cultivar seu espírito. Isso traiu o irmão e expôs sua localização. Van parecia ter imediatamente encontrado seu alvo. Acenou com a cabeça para ele e, em seguida, pulou como um coelhinho. Pulou e saiu pela portinha. Os colegas que ficaram estavam realmente sem saber o que fazer. Por que Gu Shen é tão desatento? Uma belíssima mulher como a presidente. Como ele conseguiu evitar encontrá-la? Sim, se deixarmos para a peça. Meu filho já consegue falar. Sonhe seus belos sonhos. Deveria me dar um. Van rapidamente chegou à biblioteca. Espiou pela porta de vidro. Como se estivesse brincando de esconde-esconde com Gu Shen. A biblioteca é um lugar independente. O dia de trabalho terminou. Pudesse vir aqui para ler em paz por um tempo. Mas aqui não havia mais ninguém. Exceto por Gu Shen, que estava sentado em um banco, folheando livros seriamente. Ao ver o alvo, ela entrou no portão com alegria. Enquanto caminhava, ela o observava e percebeu que ele ainda não havia levantado a cabeça. Com uma expressão muito séria. Para o caso de precisar, ela pegou um livro da prateleira mais próxima, colocando à sua frente, como se estivesse lendo. Seus passos se aproximavam cada vez mais. Logo, ele viu Van pelo canto do olho. Ele esboçou um sorriso. Ainda assim, não levantou a cabeça. Quando ela chegou perto dele, ela finalmente não conseguiu se conter e falou ponto a. Shen Shen, que coincidência, você saiu do trabalho. Quem diria que eu ainda te encontraria aqui? Hehe. Um riso tão doce quanto o som de sinos de vento. Gu Shen levantou a cabeça e olhou. Seu olhar parecia o de alguém vendo um bobo. Ai, por que você está me olhando assim? Eu também estou aqui para ler. Será que eu vim aqui só por sua causa? Eu não sou tão entediante assim. Ela falou para si mesma. Ao ouvir isso, Gu Shen virou o olhar e quis ver um grande bobo. Van não conseguiu segurar o rosto. Ela segurou o livro com mais força. É realmente nojento, não acredita? Olha só, eu tenho algo que pode provar.
Gu Shen viu o livro que ela estava segurando e ficou sem palavras. Grande bobo, você está segurando o livro ao contrário, está lendo um livro de céu? Ela parecia estar com os cabelos em pé. Imediatamente olhou para o livro e, de fato, estava ao contrário. Não percebi isso nem um pouco antes. Pronto, fui descoberta. Eu realmente queria parecer natural. Gu Shen a viu morder os lábios. É realmente um pouco engraçado. Ela também não está fingindo. Ela revelou suas cartas. O que você está vendo? Ela arrumou o livro que estava segurando. Em seguida, sentou-se docilmente ao lado dele, para acompanhá-lo na leitura. Quando ela viu o conteúdo do livro, ficou paralisada por um momento. Ah, que chato. Ela abriu bem os olhos bonitos. Ele respondeu de forma indiferente. Em seguida, ao ver que ele queria olhar, ela se aproximou um pouco. Ele achava que era algo novo. Veio aqui para dar uma olhada. Mas viu um gibi assim. Então não conseguiu resistir e pegou para olhar por um tempo. Desde pequeno, ele gostava de vários animes, gibis, jogos. No entanto, após a formatura, ele teve pouco contato com essas coisas. Portanto, isso é um arrependimento da vida passada. Então, a seguir, é compensar esse arrependimento. Ler todos os gibis que não terminou. Assim como One Piece, Conan. Van se aproximou um pouco e apoiou seu rosto em seu ombro. Ele não gostava de ler gibis, mas ela gostava de olhar para Gu Shen. Gu Shen levantou uma sobrancelha. Como isso se tornou tão natural? Ele deu uma leve sacudida nos ombros. No entanto, ela estava muito confortável. Por que você ainda não foi embora do trabalho? Só vou embora quando você for. Caso contrário, o que eu faço se você me bloquear? Van ficou super descontente ao ouvir isso. Ela olhou com os olhos arregalados. Isso é justo. Você também pode me bloquear. Vamos tentar. É fácil ter sucesso. Gu Shen. Parece que sou eu quem está perdendo. Shen, vamos ouvir música juntos. Van pegou o celular e Gu Shen aceitou a proposta. Mas no momento em que viu a capinha do celular, ele ficou um pouco surpreso. O cara na sua capinha de celular é muito bonito. Ele até achou que era algum astro famoso. Então ela se virou e deu uma olhada na capinha do celular. Ela levantou a cabeça e sorriu de forma carinhosa. Shen, você é tão bobo. Como você não consegue ver que é você? Ele ficou com 2 pontos de interrogação na cabeça. Esse garoto claramente está vestindo um uniforme escolar. De onde ele tirou esse uniforme? Mas olhando de perto, realmente se parece. Van explicou. Esta foto é de uma aula de educação física do 2º ano do ensino médio. Você se atrasou para a aula de educação física e foi punido pelo professor, correndo e ficando todo suado. Sua roupa estava toda aberta. Ficou tão bonito que tirei uma foto. Usei como capa de celular. Gu Shen largou o mangá. Olhou para ela com um certo choque. O que há de interessante em eu ser punido correndo no pátio? E ele se lembrava claramente daquela vez. Depois de correr no pátio, não consegui segurar a vontade de urinar. Me escondi nos arbustos e reguei algumas flores com água fértil. Não seria possível que ela também estivesse tirando fotos atrás? Então, ele abriu o celular novamente. A capa do celular era mais uma foto. Era uma foto do rosto de um rapaz bonito dormindo de lado. Isso. Não pode ser que você tirou isso durante o seu intervalo? Ele suspeitou de algo. Van também acenou com a cabeça. As lembranças vieram à tona. Esta foto eu tirei durante o intervalo. Vim secretamente à sua sala de aula. E então tirei a foto. Naquela época, seu lugar era na 3ª fila, ao lado da janela. Você estava dormindo tão profundamente, parecia tão bonito. Então, não consegui resistir e te dei um selinho. Ela disse isso em voz baixa. Parecia como nos velhos tempos, com aquelas coisas furtivas. Mas Gu Shen franziu a testa. Querido, claro que é a boca, uma oportunidade tão boa. Ela deu um sorriso travesso, mas também era meio fofo. Gu Shen ficou paralisado. Será que o primeiro beijo do ensino médio não aconteceu? Van viu que ele realmente estava pensando. Então, ela cobriu a boca e riu levemente. Shen estava apenas brincando com você. Naquela época havia tantas pessoas. Era difícil até tirar uma foto suas escondidas. Ele imediatamente soltou um suspiro de alívio. Van, ao ver isso, ficou irritada novamente. Então olhou para o celular novamente. Com um estalo, desbloqueou. Uma cena ainda mais surpreendente apareceu diante dele. Ele viu. Quase todos os papéis de parede dos aplicativos foram trocados por toda parte. As fotos antigas dos aplicativos foram substituídas por suas próprias fotos. Embora as fotos fossem um pouco pequenas, eram claramente visíveis. Porque é muito bonito. Não sei como foram tiradas. Ele conseguiu salvar tantas fotos. E ainda colocou como vários papéis de parede. Quão entediante isso é. E a especialização da Van não deve ser de paparazzi, certo? Ao olhar novamente, o celular dela parecia muito
Você é tão rico, por que não troca de celular? Van sorriu timidamente e disse, ai, este celular está cheio das suas fotos. Como eu poderia me desfazer dele? Tudo é bem atencioso. Em seguida, ela lentamente e alegremente tirou os fones de ouvido que já estavam prontos no bolso. Colocou a outra ponta, sem pedir a permissão dele, em seu ouvido. Os fones foram colocados. Ele também não se opôs mais. Em seguida, uma bela música começou a tocar. Meu amor pela árvore de espinheiro. Só é puro quando é com você. Posso descartar meus limites. O que eu foco é você. É uma canção sobre o amor pela árvore de espinheiro. É doce e agradável de ouvir. Gu Shen não percebeu. Van colocou os fones de ouvido nele. E também colocou em si mesma. Os dois pareciam assim, como se fossem um casal que combinou de ouvir música na biblioteca. Era extremamente doce. O rostinho dela estava cheio de excitação. E aproveitou a oportunidade para tirar vantagem dele. Van ouvia a música e seu corpo começou a balançar com o ritmo. Gu Shen finalmente percebeu que algo estava errado com ela. Ele não a expôs imediatamente, mas trocou de abordagem. E mostrou um sorriso radiante. Me dá o celular. Essa música é muito doce, quero trocar por outra. Van, obedientemente, entregou a ele. Gu Shen realmente sabe como interromper o clima. Um pouco de descontentamento apareceu em seu rostinho. Ele trocou a música. O nome é Contra-Ataque. Em seguida, ele acelerou o ritmo. Ele trouxe diretamente a parte mais alta e moderna. Veja, o sonho de Contra-Ataque vem. O Ais deve ser selvagem. Este som é muito rítmico para os meninos. Muito rítmico. Mas para uma garotinha como ela, é especialmente barulhento. Ela não ouviu por muito tempo. E então tirou os fones delicadamente. E fez uma careta com a boca. Ela sentiu que Gu Shen estava fazendo isso de propósito. E ainda aumentou o volume ao máximo. Olhou para ele com raiva, mas ele parecia indiferente. Por fim, colocou os fones de volta. E aguentou ouvir a música até o fim. Não é que a música seja feia, mas é muito barulhenta. Depois que terminou, ela finalmente pegou o celular de volta. Agora é a minha vez de escolher a música. Ela fez uma expressão bem ingênua e séria. Gu Shen sorriu, achando essa atitude de recuperar o controle bem fofa. Ela escolheu uma música. E não mostrou o nome da música para ele. A música começou nos fones. As canções de antigamente estão dançando nas pontas dos dedos. A beleza que não se pode ter. Sempre coçando o coração. Mais uma música com um som muito doce. Luz da lua branca e a mancha de cinábrio. Quase qualquer música doce pode entrar na lista dela. Ele ouviu por um tempo e depois parou. Principalmente porque ele já ouviu essa música inúmeras vezes quando estava em alta. Repetindo a mesma fórmula. Ele pegou suavemente o celular dela. Ele escolheu uma música para si. Van estava realmente ficando irritada, mas não queria explodir. Sob as risadas de Gu Shen. Sem surpresas. Ele escolheu uma música. O volume estava no máximo e muito alto. Era uma operação de macho direto de titânio. Ele estava mostrando a parte mais intensa novamente. Van não aguentou mais e usou seus pequenos punhos. Ela deu um golpe doce em seu peito. Totalmente sem dano. Mas ele fingiu que estava doendo muito. Não estamos ouvindo música. Por que me bate? Haha, isso é ouvir música? Você está me irritando. Se você quer me expulsar, eu não vou sair. Irritada, ela balançou a cabeça. Van estava realmente muito irritada. Ela deu mais alguns socos em seu peito. Ele nem sequer foi tocado pela roupa. Gu Shen ainda estava gritando de dor. Ah, isso dói muito. Ela olhou para ele com pena novamente. Sério? Desculpe. Ela estendeu a mãozinha para massageá-lo. Gu Shen sentiu um toque suave em sua barriga. Isso não pode continuar assim. Está quase derretendo seu coração. Não se preocupe, estou apenas brincando com você. Van começou a agir. Continuou colocando os fones que tinham caído em seus ouvidos. Escolheu uma música de verdade. Ele também não se comportou de maneira estranha. Escolheu Te Espero depois da aula do J-Show. Logo, os dois ficaram em silêncio, escutando calmamente essa canção suave. Gradualmente, terminaram a música e desceram juntos. Shen Shen deve estar muito cansado hoje, né? Que tal eu te levar para casa? Hoje o carro está com gasolina. Ah, a previsão do tempo disse que hoje ainda está fresco. Pode ser que chova, talvez até caia granizo. Também pode nevar antes do previsto, o que é perigoso, e as estradas ficam escorregadias em dias de chuva. E se o carro virar e cair sem querer, o que fazer? E se um caminhão grande vier na direção oposta, o que fazer? Por isso, é melhor ficar um pouco mais seguro dentro do meu carro. Ela segurou a manga dele. Ela ficou na ponta dos pés, cheia de expectativa. Gu Shen, é claro, sabia de suas intenções. Ele definitivamente não iria concordar com ela. E por que eu sempre sinto que ela está me amaldiçoando? Com um céu tão claro, você pode até chover.
O que está acontecendo com a chuva de granizo e a neve? Ele sorriu amplamente. Um verdadeiro homem deve ter coragem de dizer não, e eu não vou. Hoje, mesmo que o rei do céu venha, eu ainda vou andar na minha motinha elétrica. Voltar para casa. Ele jurou ao céu que mesmo se ele pulasse, ele ainda iria andar na motinha elétrica. Mesmo que Jesus venha, não vai conseguir parar. Em seguida, ele acenou e desejou que ela estivesse segura. Então, ele se virou e foi embora. Van estava abraçando um grande urso. Mas ela não se sentiu desapontada. Em vez disso, ela discretamente levantou os cantos dos lábios. Gu Shen chegou ao lado de sua pequena scooter elétrica. Ele gosta da sensação de voltar para casa à noite, sentindo o vento. Mas ele acabou de abaixar o apoio. Ele colocou a chave e deu partida. Mas percebeu que não estava girando. Acabou a bateria? Impossível, eu carreguei completamente. E também só está a 2 km de distância. Ele se abaixou, um pouco confuso. Ele verificou a bateria. Não encontrou problemas e olhou mais adiante. Foi então que ele percebeu o problema sério. Faltava uma peça crucial. Droga. Quem roubou minha corrente? Que falta de caráter. Este carro dele é um modelo antigo de scooter elétrica. Portanto, a corrente é facilmente roubada. Sem a corrente, não dá para andar. E ontem, devido a uma queda, ele só conseguiu consertar a carcaça da scooter. Que raiva, a corrente caiu na hora crucial. Quem diabos fez isso? Mesmo com a calma de 36 anos, ele estava prestes a soltar um palavrão. Isso é simplesmente mais irritante do que a bicicleta da Charlotte presa na corrente. Ficar louco. Justo quando ele se perguntava quem poderia ser tão entediante. De repente, ele ouviu o som de um carro de 4 rodas se aproximando por trás. Parou bem ao seu lado. Ao se virar, ele viu que era uma Maserati 4porte rosa. Sentada ao volante estava Evan. O carro era bonito, mas a pessoa dentro era ainda mais bonita. Aquela face adorável como a de uma boneca. Olhando através da janela. Olhando para ele com confusão. Ai, Shen, quem roubou sua corrente? Quem é tão entediante? Isso é realmente uma grande falta de moral. Desde que Gu Shen a viu, ele estava sempre com os olhos semicerrados porque sentia que ela estava sorrindo. Se não estivesse com os olhos semicerrados, ele temia perder aquele segundo em que ela sorria. Shen, olha como o carro está. Como você vai dirigir? Que tal eu te levar de volta primeiro? Vou pedir ao secretário para levar este carro para consertar. Ela piscava com seus lindos olhos, com uma expressão muito preocupada. E Gu Shen ainda a observava com os olhos semicerrados. A atmosfera dentro e fora do carro estava muito silenciosa. Van segurou por alguns segundos, mas finalmente não conseguiu mais. Ela soltou uma risadinha. Gu Shen então abriu um pouco mais os olhos. O que você está rindo? Finalmente exposta, não é? Ah, eu. Minha prima está tendo um bebê, então ela está rindo. Gu Shen ficou sem palavras. Que desculpa ruim. Eu realmente queria dizer que não tem problema se alguém roubar minha corrente. Pensando bem, é melhor deixar para lá. Ele então se lembrou. Antes, ele viu que a mão de Van tinha algumas manchas de tinta. Parecia que tinha tocado em sujeira de óleo e não estava limpa. E quando estavam sentados juntos antes, ele sempre conseguia sentir um leve cheiro de gasolina nas suas pequenas mãos. Sabor. Naquele momento, não prestei atenção. Mas neste momento, ele, que assistiu a milhares de episódios de Conan, entendeu instantaneamente. A verdade é uma só. Ele fechou os olhos novamente e a encarou. Van, devolva a corrente do meu carro elétrico. O tom era sério. Ao ouvir isso, o rostinho dela ficou chocado. Ela quase tapou a boca com a mão. Será que Shen é uma detetive? Ela percebeu pistas sutis. Que impressionante! Seus lindos olhos se abriram bem grandes. O olhar dela desviou. Rebateu de forma hesitante. Não. Sério. Shen, você não pode me incriminar. Você precisa ter provas. Dizer isso faz parecer que Gu Shen não tem como reagir. Mas, no segundo seguinte, Gu Shen veio pela direita. Me dê a mão. Ele ordenou. Van ficou um pouco assustada por um momento. Ela, obedientemente, afastou as mãos do volante e estendeu sua pequena mão a ele. O que foi? Eu fiz algo errado para você bater na minha mão? Ela ainda achava que era para se punir. Estava muito injustiçada. Mas essa carinha, mesmo que fosse para bater nela, definitivamente não conseguiria. Gu Shen não era tão entediante assim. Apenas pegou e colocou perto do nariz. Cheirou com atenção. Depois de ter certeza, deu de volta a ela. Pegou a mão dela e colocou na frente do nariz dela, com uma expressão do tipo você decide. Cheire e veja de onde vem o cheiro de óleo. E você poderia prestar mais atenção. A sujeira na palma da mão nem estava limpa. Ele a repreendeu e esfregou a palma da mão dela. Havia uma mancha escura que não estava limpa. Claro que óleo é difícil de limpar. Embora houvesse cheiro, na verdade, foi bastante coberto pelo seu perfume corporal.
Van ficou atordoada. Imediatamente retirou suas mãos. Como isso é possível? Eu claramente esfreguei com sabão em pó. Falando sozinha, percebi que realmente não estava limpo. Ela olhou para cima, envergonhada, e sorriu para ele de forma boba. Ha 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 ha, eu pensei que estava perfeito. Não pensei que ele descobriria de imediato. Não é à toa que ele é o homem que ela escolheu. A situação é a seguinte. Por volta das 3 horas, ela aproveitou que Gu Shen estava ocupado. Então, ela se aproximou silenciosamente do carro dele. Pensou em desativar o carro da maneira mais simples possível. Depois de olhar por um tempo, descobriu que a parte mais crucial era a corrente. Então, ela se agachou e estendeu a mão para desmontar. Sem nenhuma experiência, ela demorou 1 hora só para desmontar a corrente. Por fim, conseguiu removê-la intacta. Não a danificou e a guardou bem. Se fosse descoberta, poderia colocá-la de volta. Não pensei que realmente seria descoberta. Rindo, Gu Shen a repreendeu. Devolva a corrente. Ele estendeu a mão, com uma expressão que não admitia contestação. Eu não sei. Van se defendeu, dizendo que na verdade pretendia levá-lo para casa. Assim, todo esse esforço teria sido em vão. Com o rosto de quem se sentia injustiçada, ela esfregou as mãos. Sabia que estava errada, mas não mudou. Olhando para ela com a cabeça baixa, Gu Shen não conseguiu ficar bravo por um momento. Não vai me dar, certo? Muito bem, eu vou voltar. Ele simplesmente deixou o carro aqui. Saiu direto. Quando Van levantou a cabeça, só então percebeu que ele já estava à frente. Imediatamente ligou o carro e foi atrás dele. Shen Shen, você está bravo? Desculpe. Eu errei, não fique bravo. Isso não é bom para a sua saúde. A corrente não está quebrada. Eu apenas coloquei temporariamente no armário. Está bem guardado. Na próxima vez, não farei mais. Realmente não farei mais. Por favor, me perdoe um pouco. Ela dirigia lentamente ao lado dele, enquanto tentava convencê-lo a aceitar seu erro. Gu Shen achou que a atitude dela era bastante sincera. E ele não estava mais bravo. Apenas não disse nada. Já que seu carro não pode ser usado por enquanto. Então, vamos no meu carro. Eu te levo para casa. Considere isso como um pedido de desculpas. Tudo bem, Gu Shen? Não ande, é mais saudável. Ele levantou a cabeça e estufou o peito. Não queria pegar o carro dela. Quanto à corrente do andar de cima, deixa pra lá. A porta está trancada, subir lá é muito complicado. Vamos deixar para amanhã. Ivan foi avançando assim, um pouco de cada vez, como uma governanta pedindo ao jovem mestre para voltar para casa e herdar a empresa. Por fim, Gu Shen caminhou e suas pernas começaram a doer. Ele olhou para o lado e viu Van ainda o seguindo. Sem se cansar, ela falava suavemente. Parecia que ela não iria embora até que o acompanhasse até em casa. Isso fez com que Gu Shen acabasse cedendo. Tudo bem, só desta vez, não será um hábito. Até que a voz de Van quase ficou rouca. Foi então que ele entrou no carro, fazendo-a finalmente soltar um suspiro de alívio. Ela soltou um leve suspiro. Ai! Shen Shen é mais difícil de agradar do que uma garota. Ela nunca imaginou que, como essa presidente, ele não quisesse que ela fosse sua motorista para levá-lo para casa. E ainda assim, ela o seguia, implorando. O que exatamente está acontecendo aqui? Gu Shen estava colocando o cinto de segurança. Ele ouviu o sussurro dela. O que? Oh, nada demais. Coloque o cinto de segurança. Van verificou novamente o dele. Acabei de ligar o carro. Não posso deixar de dizer. A Maserati é realmente impressionante. Especialmente a versão rosa do presidente. O mais importante é que dentro do carro havia 2 pessoas mais bonitas que estrelas, atraindo os olhares de inúmeras pessoas. Gu Shen estava sentado no banco do passageiro. Ao abrir a janela, ele foi recebido por inúmeras fãs lançando olhares sedutores. Ele se sentiu entediado. Embora este carro seja muito bom, mas definitivamente não é tão confortável quanto um Lincoln estendido. Ele conversou com Gu Shen durante todo o caminho. Finalmente chegaram ao antigo condomínio onde ele morava. Ele escolheu uma vaga de estacionamento. Ele estacionou o carro com cuidado antes de deixá-lo sair. Gu Shen estava confuso. Não era para apenas deixá-lo em casa e ir embora? Solte a vaga de estacionamento. O condomínio é bem comum. Gu Shen está morando aqui de aluguel. Van, eu cheguei em casa. Você também deveria ir para casa. Cuidese, tchau. Ele deu uma olhada nervosa para ela. E imediatamente se virou para ir embora. Mas ela pulou suavemente do carro. Seus pezinhos rapidamente alcançaram o ritmo dele. Van, o que você está fazendo? De repente, ela o agarrou pelo braço por trás. Ele sentiu que ela estava prestes a aprontar alguma. Porque aquele rostinho de boneca estava sorrindo. Eu já te levei para casa. Você não vai me convidar para tomar um chá quando chegar em casa? Você está tão apressada para me mandar embora? Ele estendeu o dedo e deu um leve toque em sua testa. Ai, Van, isso doeu tanto que ela até chorou.
Ela soltou um grito como um gatinho sendo maltratado. Foi você quem quebrou minha corrente. Me fez não conseguir andar na minha motinho elétrica. Você ainda quer tomar chá? Hehe. Ele sorriu de forma estranha. Claro que sabia que ela queria ir brincar em casa. Ou fazer algo ainda mais absurdo. Para buscar um desenvolvimento mais avançado. Gu Shen, sendo um cara hétero tradicional. Então ele definitivamente não deixaria isso acontecer. Mas esse garotinho é tão sensível e resistente. Uau uau uau, Shen Shen fedorento está me intimidando. Ela cobriu a testa. Seus olhos estavam um pouco tristes. Não deixava ele tocar mais. Gu Shen, ao vê-la assim, de repente se sentiu culpado. Será que realmente doeu? Ele teve a ideia de ir até ela e massageá-la. Mas logo descartou essa ideia. Então ele sorriu e disse: quer beber chá, né? Fique aqui esperando, eu vou pegar para você. Van mordeu os lábios. Não é de se admirar que ele ainda não tenha namorada. Não, eu só quero ficar um tempinho na sua casa. Finalmente, ela se expôs, soltando uma voz mimada insuportável. E então foi até ele e segurou seu ombro, dizendo que seria só um momento. Na verdade, queria para a vida toda. Ele já adivinhou o que ela estava pensando. Ele sorriu de canto. Bonito pensar assim.